Hoje, esse símbolo se tornou um ícone global de revolução. Na verdade, é um símbolo de resistência. O primeiro-ministro do Nepal, no sul da Ásia, renunciou ao cargo em meio a uma onda de protestos contra a corrupção no governo e o bloqueio de redes sociais no país. Khadga Prasad Oli estava no poder desde julho do ano passado. De 2008 para cá, o Nepal teve 14 primeiros ministros. O anime One Piece acabou se transformando em uma declaração política e até mesmo em um meme com implicações diretas contra a corrupção e a opressão. Para muitos manifestantes, essa mensagem toca fundo. É o jeito deles de expressar a decepção e a frustração com o governo. O anime japonês One Piece se tornou a fonte de um novo símbolo de resistência na Indonésia. E foi aí que a situação chamou ainda mais a atenção. Até mesmo o canal Austrália começou a comentar o caso. Foi nesse momento que eu percebi, ok, preciso fazer um vídeo sobre isso, porque quando o One Piece começa a ser citado em redes de notícia internacionais, é sinal que algo muito maior está acontecendo. Mas, já deixo claro desde o começo, eu não tenho conhecimento suficiente para dar uma análise política detalhada sobre o que está acontecendo nesses países. Existem muitas pessoas muito mais informadas para isso. Contudo, há algo que eu entendo bem, o significado da Jolly Roger, do chapéu de palha. O símbolo que está confundindo analistas políticos do mundo inteiro. Muitos comentam dizendo, é só um desenho de um desenho animado. Meu filho me contou o que significa, mas estão cometendo alguns erros bem básicos, inclusive chamando o Luffy de Monkey Duffy. O nome correto é Monkey D. Luffy. E além disso, o verdadeiro significado desse símbolo não pode ser resumido em uma frase. Se você quer entender por que alguém escolheria erguer a bandeira do chapéu de palha, então, meu amigo, esse vídeo é para você. Para começar, para quem não conhece o universo de One Piece, o mundo dessa história é coberto por oceanos, cheio de ilhas perigosas e mares violentos. E nele acompanhamos diversos grupos de piratas, tudo em busca do lendário tesouro o One Piece, para se tornarem o próximo rei dos piratas. Cada tripulação tem sua própria Jolly Roger, a clássica bandeira pirata. Mas, dentro de One Piece, a Jolly Roger não é apenas um símbolo de identificação. Ela representa as crenças, os valores e os sonhos de um grupo, geralmente refletindo a alma e a ambição do seu capitão. Por exemplo, a Jolly Roger dos Piratas do Barba Branca simboliza a força da família, já que todos da tripulação são considerados filhos do capitão. Mas o anime também mostra símbolos mais sombrios, como a da tripulação dos novos piratas Homem-Peixe, cuja bandeira traz uma cabeça humana decapitada, representando suas crenças supremacistas e de seu desejo de, como dizem, arrastar a humanidade para o fundo mais escuro do oceano. Sim, nada agradável. Existem centenas de tripulações em One Piece, cada um com sua própria visão de mundo e sua forma de viver. E no caso da bandeira do chapéu de palha, ela representa algo maior, a liberdade absoluta. O sonho de Luffy é se tornar o rei dos piratas, mas para ele, esse título não tem nada a ver com reinos, territórios ou poder. O rei dos piratas é, na verdade, a pessoa mais livre do mundo. Não é sobre governar, é sobre não ser governado. É alcançar um estado quase espiritual de liberdade, algo que beira a transcendência social. Ser rei dos piratas é viver sem correntes, sem regras impostas, tendo a liberdade total de perseguir o sonho que quiser. E isso que a Jolly Roger do Chapéu de Palha representa. Todos os companheiros de Luffy compartilham dessa crença, a de romper as barreiras do destino e alcançar o impossível. Nami quer desenhar o mapa do mundo inteiro. Sanji sonha em encontrar o lendário Mar All Blue, onde todos os peixes do mundo se reúnem. E o Chopper, o médico Rena, que cura todas as doenças do planeta. Cada um tem um sonho aparentemente inalcançável, mas nenhum deles poderia realizá-lo dentro das regras e limitações do mundo em que nasceram. E essa ideia reflete inclusive o pensamento do próprio autor Eiichiro Oda. Ele decidiu virar mangaka porque não queria ter um trabalho normal. Desde muito jovem, Oda percebeu o quanto a sociedade japonesa impõe um caminho rígido para a vida das pessoas e fez de tudo para escapar disso, buscando viver com o máximo de liberdade possível. E ele conseguiu. One Piece está prestes a ultrapassar Superman e se tornar a HQ mais vendida da história. Mas a caminhada até lá foi árdua. Antes de One Piece ser publicado, Eiichiro Oda tentou e falhou mais de 20 séries diferentes. Um nível de rejeição que destruiria o sonho de qualquer pessoa comum. E é exatamente por isso que conseguimos sentir tão intensamente essa luta contra todas as adversidades dentro da escrita dos personagens.
personagem de One Piece, porque tudo nasce de uma experiência real e profunda do próprio autor. E talvez seja por isso que essa história ressoa tão fortemente em situações do mundo real, como nesses protestos. Se você já leu One Piece, vai entender essa sensação de lutar contra o impossível. E não é para diminuir a gravidade dessas situações reais, comparando-as com uma história de piratas fictícios, mas lutas desses piratas imaginários refletem de forma simbólica as mesmas dores e resistência das pessoas que hoje erguem essa bandeira no mundo real. Falando um pouco mais sobre a Jolly Roger, existe um evento dentro do universo de One Piece chamado Davy Back Fight. É uma competição entre piratas que participam de vários jogos divertidos, mas completamente trapaceiros, onde o grupo vencedor pode roubar membros da tripulação inimiga. Mas a maior derrota possível num Davy Back Fight é ter sua bandeira destruída. E isso em One Piece é algo extremamente sério, porque destruir uma Jolly Roger é o mesmo que destruir o espírito, os sonhos e as ambições de toda uma tripulação. Não é algo que você simplesmente refaz, pinta de novo e segue viagem como se nada tivesse acontecido. Quando sua bandeira é destruída, simbolicamente e literalmente, a jornada acabou. Por isso, os personagens chegam a arriscar a própria vida para proteger suas bandeiras. Um dos momentos mais icônicos da série é quando Luffy se joga dentro de uma explosão, colocando a vida em risco para salvar Jolly Roger, o sonho de alguém que ele respeita profundamente. Carregar essa bandeira, portanto, é muito mais significativo do que muitos comentaristas imaginam. E sinceramente, dá para entender o equívoco. Afinal, como alguém que nunca viu ou leu One Piece poderia compreender tudo isso? Essa bandeira não é apenas uma referência ou um adorno visual. Na minha visão, se alguém participar de um protesto, qualquer protesto, independente da causa, carregando essa bandeira, isso mostra que a luta vai até o fundo da alma dessa pessoa. E é exatamente por isso que acredito que a bandeira do Chapéu de Palha está sendo usada desse jeito, porque ela representa o desejo de não viver sobre regras impostas, de recusar um sistema opressor e buscar a própria liberdade. Mas é importante deixar uma coisa muito clara: esse desejo de não se submeter não significa violência, não é uma declaração de guerra, não é uma vontade de revoltar-se fisicamente contra algo, é apenas o desejo puro e simples de viver a vida em paz, segundo os próprios termos. Erguer essa bandeira não é uma ameaça de forma alguma. O problema é que muitos analistas, especialmente os que não conhecem o anime, acabam confundindo o Chapéu de Palha com o Exército Revolucionário, um grupo dentro de One Piece que realmente luta para libertar povos oprimidos. Mas isso não é verdade. Luffy e sua tripulação não são revolucionários políticos. Eles libertam pessoas, sim, mas com consequências natural da busca pela própria liberdade, não como missão principal. E falando nisso, há algo que quase ninguém comentou sobre essa história toda: a importância do Chapéu de Palha em si. E tudo bem, porque é praticamente impossível entender a profundidade desse objeto sem ler ou assistir a mais de 1000 capítulos ou episódios. Em One Piece existe um conceito central chamado vontade herdada. Essa ideia diz que os sonhos e ideais das gerações passadas são transmitidos para pessoas do presente. Por exemplo, o sonho de Sanji de encontrar o lendário Mar al Blue vem praticamente do seu mentor Zeff. O mesmo acontece com o Chopper, cujo sonho é a continuação do trabalho de sua mentora. Essas vontades atravessam gerações e o maior símbolo disso tudo é o próprio Chapéu de Palha, um objeto que carrega mais de 800 anos de história dentro do universo fictício da série. O primeiro portador conhecido desse chapéu foi Joy Boy, uma figura lendária que viveu durante o século perdido, um período marcado por uma grande guerra que ele falhou em impedir e que quase exterminou uma antiga civilização conhecida como o Clã D. Mesmo assim, o símbolo do chapéu sobreviveu. Ele foi passado de geração em geração, resistindo ao tempo e às perseguições até chegar ao Luffy nos dias atuais. E vale lembrar, existem mais de um Chapéu de Palha. Não sabemos quantos exatamente, mas hoje eles são vistos como um emblema de uma civilização inteira que foi apagada da história. Uma civilização que o atual governo mundial fez de tudo para destruir. O mais curioso é que Luffy não sabe nada disso, e para falar a verdade, nem se importaria se soubesse. Mas mesmo assim, sobre sua cabeça, ele carrega 800 anos de luta, opressão, esperança e sonhos por um futuro melhor. E é justamente por isso que o Chapéu de Palha toca tão fundo em quem também se sente oprimido. Ele se tornou um símbolo de resistência e de perseverança. Mas há um detalhe gigantesco que a maioria dos comentaristas ignora, e ele envolve um dos maiores spoilers de toda a história de One Piece. Então, aqui vai o aviso: se você não quer
quer spoilers, esse é o momento de sair do vídeo. E eu vou contar até 3. 1, 2, 3. A verdade é que o próprio Luffy se tornou um símbolo literal de libertação. No passado distante do mundo de One Piece, existia um deus solar chamado Nika, um ser em que os povos oprimidos rezavam em busca de salvação. Ele era conhecido pelo som do seu coração, o ritmo da libertação, um batimento alegre e inconfundível. E adivinha, o Luffy comeu a fruta do diabo, que dá acesso aos poderes desse deus sol, permitindo-lhe lutar com liberdade total, ignorando as leis da realidade, transformando num personagem de movimentos elásticos e imprevisíveis, com um desenho animado vivo, praticamente invencível. Então, quando as pessoas levantam a bandeira do chapéu de palha nos protestos, é essa forma de Luffy, o deus da liberdade, que está viva na mente delas. E sinceramente, eu acredito que o aumento no uso dessa bandeira em manifestações reais está diretamente ligado à revelação dessa transformação que aconteceu em 2022. Antes de 2022, não era algo totalmente incomum ver referência ao One Piece em protesto. Tudo dependia do contexto e do motivo da manifestação, mas depois da revelação dos verdadeiros poderes de Luffy, a bandeira do chapéu de palha passou a carregar um significado muito maior, que realmente parece ter ressoado com o mundo real. Dito isso, acho que é importante fazer uma grande correção sobre o próprio Luffy. Muita gente está retratando ele como um tipo de guerreiro da justiça, alguém que se levanta contra regimes autoritários e luta pela liberdade global. Mas isso é uma grande distorção do que o personagem realmente representa, mesmo que dentro da história, Luffy tenha se tornado um símbolo de libertação. A verdade é que ele nunca se importou com o quadro geral. Ele não tem interesse em acabar com a corrupção mundial, consertar governos ou salvar o planeta. Luffy não liga pra nada disso. O foco dele sempre foi um só, a liberdade pessoal. E o motivo pelo qual Luffy tantas vezes acaba enfrentando forças tirânicas e poderosas. E na maioria das vezes, algo assustadoramente simples, coisa como retribuir um favor, tipo alguém que lhe ofereceu comida ou proteger um amigo que vive naquele país oprimido. O exemplo mais marcante disso tudo é o arco de Enies Lobby. Foi ali que Luffy declarou guerra oficialmente ao governo mundial, quando um de seus tripulantes disparou contra a bandeira do governo, um dos momentos mais icônicos de One Piece. Mas o que muita gente esquece é o motivo real por trás desse ato. Luffy não fez isso porque acreditava que o governo mundial era uma instituição corrupta que precisava ser destruída. Ele fez apenas por causa de sua amiga Nico Robin, que naquele momento estava prestes a ser executada e já havia perdido completamente a vontade de viver. E para mostrar a ela que sua vida tinha valor, Luffy declarou guerra ao mundo inteiro, não por ideologia, mas por amizade. Esse é um dos temas mais recorrentes e poderosos de One Piece. Luffy realiza grandes feitos por motivos pequenos, mas profundamente humanos e relacionáveis. Por isso, é engano tratá-lo como um símbolo político ou agente de inspiração revolucionária. Até porque, dentro da história, existem personagens que realmente representam essas ideias, como o pai de Luffy, Monkey D. Dragon, líder do exército revolucionário, ou o Sabo, um dos maiores ícones dessa causa. E até alguns fuzileiros mais bondosos como o Kobe se encaixam melhor nesse papel. Mas o Luffy, ele é uma criatura completamente diferente. Luffy não tem ideologia política, nem mesmo uma moral definida. Você não pode colocá-lo em nenhuma categoria, nem esquerda, nem direita, nem centro, nada disso, porque rotular Luffy é em si o oposto da liberdade. Ter um rótulo significa viver sob regras específicas, e isso é exatamente o tipo de coisa que Luffy rejeita com todas as forças. Ele não permite que ninguém o defina, e também nunca se explica pra ninguém. Um ótimo exemplo disso acontece no arco da Ilha dos Homens Peixe. Pouco antes de começar um grande conflito, os moradores perguntam a Luffy: "Você é o nosso amigo ou inimigo?" E ele responde simplesmente: "Decidam vocês mesmos." Mais cedo, nesse mesmo arco, a princesa Shira Roche pergunta a Luffy se ele é uma boa pessoa, e ele recusa a responder. Diz apenas: "Você é quem decide isso." Ele não se importa com o que pensam dele. E acima de tudo, Luffy nunca faz algo só porque é o certo a se fazer. Um exemplo claro disso é quando um grupo de samurais implora para que ele derrote Kaido, um tirano que havia dominado completamente o país de Wano.
Os samurais estavam de joelhos, chorando, suplicando ajuda, mas Luffy recusou, porque ver um deles ali apenas chorando o enojou. Luffy nunca vai ajudar alguém que não tenta se ajudar primeiro, nem mesmo uma criança. E foi só quando um garoto de 8 anos mostrou que tinha coragem e vontade própria para enfrentar Kaido que Luffy decidiu ajudá-lo. Luffy também comete decisões moralmente questionáveis. Um bom exemplo é Benta, um dos personagens mais queridos de One Piece, mas que também foi um participante direto e voluntário na Guerra Civil de Alabasta, um conflito que causou a morte de centenas de milhares de pessoas. No mundo real, ele seria facilmente chamado de criminoso de guerra, mas para Luffy isso não importa. O que ele valoriza, acima de tudo, é a amizade e a boa vibração. Luffy pode se tornar amigo de praticamente qualquer um, independente do passado da pessoa. Ele não se importa com nações, governos ou fronteiras. Tudo o que realmente importa para ele são seus amigos. E existe uma cena que exemplifica isso perfeitamente. Durante o arco de Sabaody, Luffy entra numa loja de escravos procurando um amigo que havia sido capturado. Mas, ao não encontrá-lo, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Dentro da loja, havia diversos prisioneiros chorando, pedindo ajuda, mas Luffy não fez nada. A cena é até mostrada de forma cômica quando o dono tenta vender a Luffy uma sereia falsa como escrava. Mas é justamente nesses momentos que fica claro que Luffy não é um herói, algo que ele mesmo já afirmou em diversas ocasiões. Porque, nessa situação, o que seria o certo a fazer? Seria Luffy usar seu imenso poder para libertar aqueles escravos, ou pelo menos bolar algum plano para salvá-los mais tarde. Mas em vez disso, Luffy simplesmente vai embora e esquece completamente de tudo aquilo. E é exatamente por isso que eu digo que não dá para atribuir uma ideologia a Luffy. Eu entendo que se você é uma pessoa politicamente engajada, pode acabar assistindo One Piece e enxergando o que quer ver, captando elementos que confirmam sua própria visão de mundo, enquanto ignora ou nem percebe outros pontos que contradizem essa visão. Por isso, acredito que cada pessoa que lê ou assiste One Piece, independente de sua ideologia, acaba enxergando Luffy como alguém que apoia sua própria forma de pensar. Existe um motivo pela qual One Piece é popular literalmente no mundo todo, entre pessoas de todas as ideologias, classes e culturas. E é exatamente isso que me deixa um pouco preocupado quanto ao futuro do uso da bandeira do chapéu de palha como símbolo, porque, historicamente, símbolos são apropriados e usados de forma muito diferente da intenção original. Mesmo assim, eu imagino que veremos cada vez mais bandeira do chapéu de palha surgindo pelo mundo, porque One Piece é uma obra verdadeiramente global, com dezenas de milhões de leitores e espectadores acompanhando os novos capítulos e episódios todas as semanas. E sinceramente, ainda não conheci ninguém que tenha lido ou assistido One Piece e não tenha dito que sua vida mudou ou foi inspirada por isso. Pode até soar meio culto dizendo assim, mas esse mangá de piratas fictícios tem um poder muito especial. O poder de tocar o núcleo mais puro da humanidade, algo que todas as pessoas deste planeta compartilham. Por isso, não me surpreende em nada que essa inspiração tenha começado a se refletir na vida real.